Aleluia, estamos em um bom lugar, muito boa noite, graça e paz, povo mais feliz da terra, aleluia. Você sabe que você é conhecido assim, né? Como o povo mais feliz da terra. Você está contente? Meu Deus, quanta felicidade, isso me constrange, aleluia. Seu rosto sabe disso? Deixa o seu rosto saber que você está feliz, em nome de Jesus, amém? Até porque, gente, essa felicidade, essa alegria, ela vem do Espírito. O reino de Deus fala que a palavra ensina, né, sobre o reino de Deus, falando que a alegria ela vem do Espírito. Ela não é algo que está presa a circunstâncias ou relatórios externos, mas é aquilo que a gente puxa do Espírito que vem nos trazer alegria. Amém? Pegue a sua Bíblia, vamos fazer uma confissão de fé. Aleluia. Pode ser aí a sua Bíblia de papel, tablet, eu não sei, mas pegue e deixa isso sair pela sua boca. Isso vale o celular também, aleluia, né? Tem Bíblia no celular, né? Aleluia. Diga assim: eu tenho tudo aquilo que a Bíblia diz que eu tenho. E eu posso tudo aquilo que a Bíblia diz que eu posso. E eu sou tudo aquilo que a Bíblia diz que eu sou. E eu vou fazer tudo aquilo que a Bíblia diz que eu devo fazer. Amém? Aleluia. Eita glória. Então aperte os cintos, vamos para cima. Mais uma vez eu encorajo você a, como sempre, né, nesse lugar, conferir na sua Bíblia o que vai ser dito aqui, para que você nunca fique só com o que o pastor ou os ministros, né, que passam por aqui falando. Então eu encorajo você mesmo, confira aí na sua Bíblia, confira aqui, confere, faça como o crente de Bereia, seja prudente, né, e confira para ver se o que estão falando aqui está escrito mesmo, está em linha com a palavra, porque a palavra de Deus ela é a verdade absoluta. Amém? Quem está comigo? A palavra de Deus é a verdade absoluta. Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade. Então, se ele é o caminho e a verdade, é porque ele é a verdade absoluta, gente. Quando sabe que 2 mais 2 é 4? Tá bom. Quem gosta de matemática aqui, levanta a mão. Pouca gente, aleluia. Estamos juntos. Mas 2 mais 2 é 4, não é isso? Mas e se a maioria dizer que é 5? Continua sendo 4. Mas e se todo mundo quiser que fosse 5 e a gente vai fazer se tornar 5 só para agradar as pessoas? Continua sendo 4. Então a verdade sempre é absoluta. Não é que a gente vai mudar alguma coisa para agradar as pessoas. Então a palavra é a verdade absoluta. Por isso a gente sempre vai falar para você conferir nas escrituras para ver se o que a gente está dizendo aqui não está em linha mesmo. Amém? Então nós vamos ler um versículo. Abra aí a sua Bíblia. Perdão. Livro de 2 Reis, capítulo 7, no verso 1. Eu vou ler aqui na versão a mensagem, mas você pode ler aí na João Ferreira de Almeida, outra versão. É só esse primeiro versículo que eu vou ler na mensagem aqui, para a gente ter. Eliseu disse: ouçam o que o Eterno diz. Aleluia. Olha só, então é como se ele estivesse dizendo aqui: assim diz o Senhor. Então, Deus vai falar. Então, se Deus vai falar, é algo importante. É algo que vai esclarecer, vai trazer luz sobre a nossa vida. 2 Reis 7:1. Ele diz: ouçam o que o Eterno diz. A fome acabou. Amanhã, a esta hora, haverá comida em abundância. Aleluia. Quantos podem dar glória a Deus por isso? Aleluia. Você pode até pensar: mas pastor, eu nem estou com fome. Mas aqui a gente já vai ver o contexto disso. Então ele está dizendo que seja fome, ou seja algum tipo de escassez, seja alguma dificuldade financeira, seja alguma coisa, ele está dizendo assim: amanhã, a essa mesma hora, que horas são agora? 6h26, daqui 24 horas. Então o que agora é escassez, amanhã será abundância. O que agora está em falta, amanhã vai ter sobra, em nome de Jesus. O que agora pode não ter perspectiva nenhuma de mudança, ele está dizendo: amanhã, a essa mesma hora, você não vai nem lembrar de como era o tempo da escassez. Amém? Está comigo? Eu sei que eu posso estar, pastor está falando isso para me animar, não estou falando só para você animar, se bem que você pode e deveria. Eu aconselho, porque a palavra de Deus, quando ela é ministrada, ela é carregada de poder. Paulo chega a dizer em Romanos 1,16, ele diz assim: eu não me envergonho do evangelho. Evangelho é a palavra, um dos significados da palavra evangelho é boas notícias. Então a gente não deve se envergonhar mesmo de falar boas notícias. E ele chega a dizer assim, Romanos 1,16, eu não me envergonho do evangelho, porque é o poder de Deus. Então a palavra, ela é o poder de Deus. Não é que ela tem o poder, ela é o poder. Paulo afirmou isso.
Ela é o poder de Deus. Agora, ela se torna o poder de Deus não para todo mundo, mas para todo aquele que nele crê. Então a gente vai ver nesse contexto que quando o profeta disse isso, amanhã, a esta hora, teve gente que não creu. E porque teve gente que não creu, não desfrutou. E não é que Deus não queria fazer. Tanto queria que fez, mas não fez para todo mundo, porque quem não creu não desfrutou disso. Estava em um tempo de escassez, Deus anunciando abundância, mas porque ele decidiu ficar em uma condição de incredulidade, quando chegou a abundância ele não desfrutou. Quem está comigo? Amém? Então, hoje o que a gente não consegue, amanhã vai ser fácil, em nome de Jesus Cristo. Em outras palavras, ele chega a dizer aqui, ó, amanhã, a essa hora, aleluia. Faz favor de olhar no relógio amanhã, não sei o que você vai estar fazendo. É amanhã às 18h30, mas você vai lembrar disso. Rapaz, que dia abençoado que eu vou ter na segunda-feira, viu? Em nome de Jesus Cristo. Minha segunda-feira vai ser top. O mês de maio é maravilhoso em nome de Jesus Cristo. Quem está comigo? Aleluia. Queria que você entendesse que aqui, quando o profeta fala isso, toda aquela escassez e tudo aquilo que estava passando naquele lugar foi resolvido em um dia. Todos os problemas que pode ter demorado um monte de tempo para acontecer, em um dia foi resolvido tudo. Sabe esses de repente assim, Brênia? Que, aleluia, você gosta, né? Maria falou, eu gosto, aleluia, eu também gosto. Agora, abra comigo, aí, né, em a Bíblia aí, 2 Reis 7. Só que a gente vai aqui, ó, para 2 Reis, no capítulo 6 e o verso 24, só para a gente entender o contexto de estava a situação ali quando o profeta deu essa palavra. Então, o verso 24 de 2 Reis 6 diz assim: depois disso, ajuntou Ben-Hadad, rei da Síria, todo o seu exército e sitiou a Samaria. Então, só para a gente, eu vou ganhar tempo aqui, então eu já vou falar logo para a gente, como eu disse, ganhar tempo. Só para a gente entender o que estava acontecendo aqui. Toda Samaria estava sitiada. Era como se, de repente, Moreira César agora, a partir de hoje tem um decreto, ninguém entra, ninguém sai. Baixa o exército aí, fecha tudo. Então, todo o suprimento daquela cidade não pode mais chegar. Então, não vem mais. Quem lembra aqui daquela greve dos caminhoneiros, quando ficou sem gasolina? O caos que era, começou a faltar as coisas no supermercado. Então, assim, isso não é do dia para a noite, gente. Isso demora um período para acontecer. E aqui, tinha acontecido era isso. Toda Samaria foi sitiada, estava fechada. Então ninguém entrava, ninguém saía. Durante um tempo até tinha comida na geladeira, mas conforme as coisas foram acabando, a Bíblia chega a dizer nos versos seguintes, aí, ó, 25 até o, perdão, do 25 até o 30, a gente vai ver um caos que se tornou naquela cidade, naquele local, a ponto de uma cabeça de jumento. Quem já comeu cabeça de jumento? Levanta a mão. Gosta, aleluia. Quem nunca foi num rodízio de cabeça de jumento? Né? Mas rodízio de pizza é bom, né? Aleluia. Quem gosta? Levanta a mão para saber, aleluia. Quem gosta de rodízio de comida japonesa? Aleluia. Aí, ó, vendo? Eu sei, a gente sabe que é um pouco valorizado, né? Mas aqui, do jeito que estava a situação, depois de um certo período, naquela escassez e o fato de ninguém entrava, ninguém saía, então, aquela cidade passou a não ter mais nenhum tipo de suprimento, a ponto de que uma cabeça de jumento era vendida como cesta básica. Isso era o nível de fome. E só comprava cabeça de jumento quem era rico ainda. Hoje, uma cesta básica custa quanto? Uns 600? 270? Então, pronto. Naquele tempo, uma cabeça de jumento estava sendo vendida por mais ou menos uns R$800, só para a gente ter uma ideia do nível que era a fome do lugar. Então, quem era rico e tinha, estava comendo cabeça de jumento. Quem era pobre, estava comendo esterco de pombo. Quem sabe o que é esterco? Levanta a mão para mim saber. Aqui eu vou traduzir. É cocô de pombo, tá bom? Pastor, mas cocô de pombo não se come. Pois é, mas a escassez era tanta que lá, rico estava comendo cabeça de jumento, pobre estava comendo cocô de pombo, e ainda tinha outro extremo. A Bíblia chega a dizer ali que chegaram ao ponto do canibalismo. Teve olha que absurdo. O negócio ali estava tão feio que teve uma mãe que chegou, imagina, recebeu uma oferta dessa, uma sugestão dessa. Uma mãe
Chegou na outra mãe e disse assim, ó, a fome aqui tá tanto. Por que que hoje a gente não cozinha o seu filho e come, e amanhã a gente cozinha o meu? E aí, essa história chegou até o rei. O rei ficou bravo com aquilo. Falou, mas não é possível, não estou acreditando que a gente está passando essa circunstância. Ele ficou tão chateado com aquilo, tão bravo, que ele disse assim, não importa o que Deus vai fazer comigo. Quer ver? Ó, você não achar que sou eu que estou falando? Pronto, verso 30. Olha aí, de 2 Reis 6. Diz assim, ó. Tendo o rei ouvido as palavras da mulher, que tinha falado isso, porque ela estava reclamando, olha, ontem a gente comeu o meu filho, agora na hora de comer o dela, ela não quer entregar, escondeu. Essa era a situação do lugar, para a gente ter uma ideia, o caos que estava naquela cidade. Tendo o rei ouvido as palavras da mulher, rasgou as suas vestes quando passava pelo muro. O povo olhou e viu que trazia pano de saco por dentro e sobre ele. Verso 31. Disse o rei, assim me faça Deus o que bem lhe aprouver, se a cabeça de Eliseu, o profeta, né, filho de Zafate, lhe ficar hoje sobre os ombros. Então aqui o rei deu uma sentença de morte ao profeta. O rei disse. Porque é assim que funciona, sabe, gente? As pessoas, quando não conseguem entender o que Deus faz, elas culpam o representante de Deus. Aleluia? Quando alguma coisa começa a não dar certo, como você não consegue matar Deus, então é mais fácil você matar o pastor ou o ministro, né? Então a culpa é dele. E vai em cima. Agora, imagina a cena. A Bíblia chega a dizer, no verso 33, que é o último versículo antes do primeiro versículo do capítulo 7 que a gente leu, que é essa profecia, né, o que o profeta falou, amanhã, a essa mesma hora, o que estava em falta vai ter em abundância. A Bíblia diz que quando o profeta disse isso, foi em meio a quando esses homens enviados pelo rei chegaram lá para matar ele. Veja, verso 33, de 2 Reis 6. Falava ele ainda com eles, com os anciãos, né, que estavam junto com o profeta lá na casa dele. Quando lhe chegou o mensageiro, Disse o rei, eis que este mal vem do Senhor. Que mais, pois, esperaria eu do Senhor? Verso 1 do capítulo 7. Então disse Eliseu, ouve a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor, amanhã. E aí a gente sabe o que ele disse. Pensa comigo, gente. Será que na igreja, às vezes, a gente não é tendencioso a ouvir o homem de Deus falando assim, amanhã, a essa hora, vai acontecer algo, e a gente, por causa da circunstância, está dizendo assim, não, ele não está falando da parte de Deus, ele está falando porque ele quer livrar a cabeça dele de ser arrancada do pescoço. Está comigo? Alguém aqui poderia dizer, não, ele está dando essa profecia boa, só porque ele sabe que se ele não falar algo assim, ele vai morrer. Aleluia. Quem está comigo? Mas ele estava falando da parte de Deus. Porque alguém que fala da parte de Deus, e aqui a gente vai ver que as janelas do céu se abriram para aquele tempo, para aquela cidade, e o profeta viu aquilo. E como ele viu aquilo, ele estava anunciando o que aquela janela estava mostrando para ele. Verso 2 de 2 Reis 7, olha o que diz. Quando então o profeta disse, amanhã, essa hora, o que estava em escassez vai acabar e vai haver abundância. O que a gente estava preocupado, a gente não vai estar preocupado mais. O que antes a gente fazia esforço para comprar, agora a gente vai ter sobrando, em nome de Jesus Cristo. O que antes a gente precisava ficar contando moedinha para ir lá e pagar, agora esquece, agora a gente vai deixar de troco para os outros, em nome de Jesus. Quando ele estava dizendo isso, olha o que diz o verso 2. Porém, o capitão cujo braço o rei se apoiava, respondeu ao homem de Deus, ainda que o Senhor fizesse janelas no céu, poderia suceder isso? E esse verso me chama atenção porque essa pessoa que era incrédula ao que Deus estava anunciando, essa pessoa era a pessoa que o rei se apoiava, era com quem ele se aconselhava. E aí fica a pergunta, com quem você se aconselha? Quem é essa pessoa que quando você precisa de conselho ou precisa de algo, você vai atrás dela para conversar? Porque esse homem, ao invés de encorajar o rei, falou, rei, está resolvido. Deus falou com a gente, amanhã, a essa hora, essa escassez acabou. Ei, então se alegra, pelo amor de Deus. Vai ser a última noite que você vai passar só com água. Amanhã a gente vai ter um banquete. Mas não, esse homem ainda parece que jogou lenha na fogueira da incredulidade. E porque jogou lenha na fogueira da incredulidade, uma coisa ele disse certo. Deus, em outras palavras, ele estava dizendo assim, isso não pode acontecer nunca.
Só se Deus abrir janela do céu para acontecer isso. Em outras palavras, ele estava dizendo, nem Deus pode resolver esse negócio. Mas porque ele disse isso, o profeta disse para ele, cara, ó, você está aqui no verso 2, ó. Eis que tu o verás com os teus olhos, porém disso não comerás. E fome ele estava. Quem está comigo? Porque pensa, gente, para chegar nesse caos, levou um tempo, como eu estava dizendo. Ninguém começa a passar fome do dia para a noite. Agora, o que é interessante, assim, para que o caos seja instalado, precisa de um tempo. Tá comigo? Agora, para Deus resolver, não precisa do mesmo tempo. O que demorou muito tempo para que o caos fosse instalado, Deus pode resolver do dia para a noite. Deus não precisa que o mesmo tempo que levou para chegar no caos, ele precise para resolver aquele caos. Demorou meses para chegar nesse ponto. Para que as pessoas tivessem o desejo de comer cabeça de jumento e se satisfizessem ou satisfizesse. Obrigado, Maria. Aleluia. Com cocô de pombo. Imagina depois do culto, nós vamos sair para comer o quê? Aleluia. Pastor, tem um lanche de cocô de pombo ali top. E se fosse ainda estava bom, porque tinha o pão. No caso ele nem pão tinha. Era só um mexidinho. Quente, né? Se você não gosta de pombo. Se você não gosta de pombo, a gente tem opção no cardápio. Tem pardal, tem arara, tem o que você quiser. Aleluia. Pode escolher. Horrível. A gente nunca vai chegar nesse ponto. A gente nem sabe como é que é. Quem está comigo? As outras, então, chegaram ao ponto de canibalismo, né? Mas veja, o que a gente vai falar hoje, e é isso que eu falei, eu sei que eu já ministrei isso, eu até olhei a última vez que a gente falou a respeito disso, foi em 2025, no primeiro semestre de 2025, e eu percebo a necessidade de a gente falar a respeito dessas coisas de novo, assim como vou, com certeza, ensinar coisas que a gente já falou aqui. É segurança para nós ouvir as mesmas coisas. Então, se prepara que talvez a gente venha ouvir de novo as mesmas coisas. Janelas dos céus, a recompensa da poda, algumas coisas que a gente precisa mesmo aprender de novo, amém? E aí é interessante que esse homem, ele disse assim, por acaso, só se Deus abrir janela do céu que vai acontecer isso, e foi justamente isso mesmo que aconteceu. A gente precisa entender que ali houve mesmo uma abertura de umas janelas dos céus, para que essa abundância viesse, essa percepção viesse para a vida do profeta. Eu preciso entender pela palavra que quando as janelas do céu se abrem, vem uma perspectiva diferente que eu não tinha antes. Todas as vezes, gente, que a gente abre uma janela, a gente precisa entender. Abriu a janela aqui, a gente vai ter agora uma visão de outro lugar. Quando a gente abre uma janela, refrigério entra. Quem está comigo? E quando a gente fala da palavra janelas dos céus, a gente tem que entender que as janelas dos céus representam um nível de abundância que Deus quer trazer sobre a nossa vida. Abra comigo em Gênesis 7 e o verso 11. Olha o que diz. Aleluia. No ano 600 da vida de Noé, aos 17 dias do segundo mês, nesse dia romperam-se todas as fontes do grande abismo e as comportas do céu se abriram. Essa palavra comportas aqui é a mesma palavra usada para janelas. Então, a gente sabe pela palavra, eu sei que você é sabido de Bíblia, que nesse caso, aqui, era a destruição da terra, né? Quando as comportas do céu se abriram. Mas eu queria só que você entendesse que quando janela do céu se abre, a abundância chega. A janela do céu não se abre para pouca coisa. Quem está comigo? E hoje nós vamos ver aqui, eu vou te mostrar pela escritura, o que essas janelas dos céus trazem. É a vontade de Deus que se essas janelas possam ser abertas. E se é a vontade de Deus, como eu faço para que eu venha abrir essas janelas do céu sobre a minha vida? Quem está comigo? Então, o entendimento sobre abundância a gente já viu. Janelas do céu significa abundância. Quando a janela do céu se abre, então eu tenho uma perspectiva diferente. Percebe que o profeta falou de coisas que ele estava vendo que outros não estavam vendo.
Essa janela foi aberta para ele. E então ele pôde ver, pôde anunciar. Amanhã, gente, pelo amor de Deus, vai acabar essa escassez. E eu não estou falando isso só porque eu quero ser livre da morte, não. Porque o povo não, né? Aqueles meninos lá que foram matar ele, ficou tendencioso a pensar: ah, você está falando essas coisas só para a gente não te matar. Só que não. Ali era Deus anunciando, em um ambiente de caos, Deus anunciando a abundância. Porque alguém decidiu fazer alguma coisa. E a gente vai ver aqui o que pode causar, o que pode fazer com que essas janelas do céu venham se abrir sobre a nossa vida. Quem não gostaria de abundância? Pouca gente, mas eu creio que vai aumentar isso aí, em nome de Jesus Cristo. E a prova de que nem todo mundo quer mesmo é o próximo verso que a gente vai ler. Porque, ó, Malaquias, no capítulo 3 e no verso 10, olha o que diz a Bíblia. Ele diz assim, ó: trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa. Então, aqui já começa dizendo: traga, faça alguma coisa, dê uma resposta à palavra. E aqui não está dizendo: traga o dízimo à casa do tesouro porque Deus está precisando de dinheiro. Quem está comigo? Quem está precisando é o prédio, as circunstâncias terrenas. Não é Deus que está no céu. Agora ele diz: trazei todos os dízimos à casa do tesouro para que haja mantimento na minha casa. E diz: e provai-me nisto, diz o Senhor dos Exércitos. E aí ele diz: se eu não vos abrir as janelas dos céus e derramar sobre vós bênção sem medida. Veja, quando Deus abriu as janelas dos céus lá em Gênesis, a gente já viu o nível de abundância que é. Só que agora nesse verso, Deus está dizendo assim que somos nós que temos a condição de abrir essa janela. E ele nem chega a dizer o que acontece exatamente quando as janelas do céu se abrem, pelo nível de abundância que é. Ele chega a dizer assim, ó: se eu não vos abrir as janelas dos céus, como consequência de você fazer algo e não derramar sobre vós bênçãos sem medida. Quando a Bíblia diz bênçãos sem medida, significa que é algo que não pode ser mensurado. Não tem uma fita métrica, não tem uma balança que possa pesar, não tem algo de tão grandioso que é. Quem está comigo? Por quê? Porque janelas dos céus foram abertas. E a gente vai ver agora pela Escritura que as coisas que abrem as janelas do céu são duas: oração e oferta. E nesse caso aqui, essa janela foi aberta por causa de oferta. Aleluia. Tem outra tradução dessa passagem de Malaquias 3:10 que chega a dizer assim: olha, eu posso trazer tantas coisas sobre a vida de vocês que vocês não vão conseguir mensurar, não vão conseguir calcular. Está comigo? Outra coisa, é o único texto na palavra que Deus manda fazer prova dele. Ele diz: olha, trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa, e provai-me nisto. Quando a Bíblia diz aqui, provai-me nisto, não está falando de algo de colocar Deus na parede e dizer: Deus, agora você é obrigado a me abençoar. Não é esse tipo de prova, mas está falando no sentido de prova, no sentido de degustação. Prova, experimenta. A gente poderia colocar assim, ó: e experimente-me nisto. Nisto o quê? De trazer, de realizar. E aí diz: você vai ver as janelas do céu se abrir sobre a sua vida e ser derramada uma bênção sem medida. Quando diz de provar, fala nesse contexto de experimentar. Como a gente já disse aqui outra vez, quem aqui já comeu maçã? Eu, aleluia. Isso aí, come bastante mesmo, é fruta, é saudável, né? Quem é que gosta de maçã? Aqui é outra questão, né? Já diminuiu, olha que coisa, aleluia. Maçã do amor. Já. Não, eu gosto do morango do amor, né? Mas enfim. Como você já comeu maçã, você sabe o gosto que tem. Agora você imagina se você nunca tivesse comido maçã e a gente quisesse aqui, pelas palavras, contar para você qual é o gosto da maçã. Dizer que a casca ela é durinha, parece uma pera, mas é um pouco mais azeda, mas nem tanto quanto o kiwi. Dízimo, aqui é a mesma coisa, gente. Por mais que a pessoa que vai falar a respeito disso tenha eloquência, mostre textos, a gente nunca vai conseguir desfrutar da totalidade daquilo quando eu experimentar. Sou eu que tenho que fazer para que Deus venha trazer essa prova da existência de que existem coisas no céu, de um nível de abundância que Ele pode trazer sobre a minha vida, mas sou eu que tenho que abrir essas janelas.
Tá comigo? Vamos ler outro texto. Olha, abundância, gente, é algo que Jesus veio estabelecer e veio trazer do céu para nós. Quando sabe que Jesus veio na terra para trazer o céu para nós? E olha o que ele disse em João 10:10. Ele diz assim, ó: o ladrão vem somente para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e tenham em abundância. Então Jesus, ele classificou aqui, definiu, estabeleceu o que ele veio fazer. Eu vim para isso, eu vim para trazer abundância, porque de onde eu vim é abundante. Então não tem como eu vir para cá, trazer o reino dos céus para essa terra e trazer escassez ou ficar na mesma condição. Se eu cheguei nesse lugar para trazer o reino dos céus nessa terra, então o que tem lá tem aqui, é abundância. Não foi essa a oração que Jesus ensinou? Pai nosso que estás no céu, seja feita, santificado seja o teu nome. Seja feita a tua vontade, aqui na terra, como é no céu. Como que é no céu? Abundante. Porque se quando a janela do céu abre e derrama abundância, no céu não tem falta, e Jesus ensinou a gente a orar dizendo assim, seja feita aqui na terra como é no céu, então aqui na terra, a gente tem que viver dias de céu na terra, em abundância, sem falta. Se alguém vai dizer contra a abundância que Deus tem, então está indo contra o que Jesus disse que veio para fazer, para estabelecer, porque ele disse, eu vim para trazer abundância. Eu não vim para trazer escassez. E quando eu falo de abundância, não fica pensando só em dinheiro, pelo amor de Deus, porque se quando a gente fala de abundância, alguém pensa só em dinheiro, não é abundância. A vida abundante que Cristo veio trazer vai muito além somente de dinheiro. Dinheiro é parte da vida abundante. E mesmo que não tenha dinheiro, ainda assim a gente consegue viver uma vida abundante. Quem está comigo? Mas como, pastor, que eu vou viver uma vida abundante? Em Cristo não existe falta. Em Cristo eu vivo novidade de vida. Em Cristo eu posso ser suprido todos os dias. Porque nem sempre o dinheiro resolve, gente. Mas é a vida abundante que a gente carrega que resolve. A prova disso é quando eles estavam no deserto, passando o quê? Fome, não é isso? Passaram lá o dia todo, naquele culto lá com Jesus, e aí Jesus disse para os discípulos, ó, vai lá, dá vocês comida para eles. O problema não era dinheiro. Porque se o problema fosse dinheiro, um dos discípulos ia perguntar, Senhor, a gente não tem dinheiro para comprar pão para todo mundo. Mas a pergunta foi, onde a gente vai comprar? E não com o quê? Quem está comigo? Isso prova de que dinheiro, se a gente tem, não resolve tudo. Mas a vida abundante, sim. Então Jesus disse, não, gente, vai acontecer um negócio aqui. A vida abundante que eu carrego vai fazer com que o que é pouco se torne abundante. E quando fala de abundância, fala de sobra. A prova é de que sobrou 12 cestos. Agora, a sobra não é para perca. A sobra, tanto se fosse para perca, eles não ajuntavam 12 cestos. Largava lá para apodrecer, mas ajuntaram. Quem está comigo? Ninguém está falando aqui de esbanjar. Nós estamos falando de que nós precisamos ter em abundância para ser suprido e suprir outros. Para que quando chegar necessidades para nós entendermos que a gente tem a condição de suprir essas necessidades. Então quando Deus diz, traga, porque eu vou abrir as janelas do céu sobre a vida de vocês e vocês vão ter em abundância, é para isso. Para que você nem fique preocupado com falta na sua vida, mas fique procurando alguém para abençoar e suprir com a sobra que você tem. Esse é o nível de vida que a gente tem que viver. E não pensando no cu de hoje, como que eu vou pagar as contas amanhã. Aleluia. A mensagem, João 10:10, diz assim, ó. O ladrão vem apenas para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham uma vida verdadeira e eterna. Uma vida melhor e mais rica que qualquer outra com que tenham sonhado. Aleluia. Sabe, gente, vida rica não está falando, como eu disse, só de dinheiro, não. Está falando de uma vida boa. Uma vida abundante. Veja, João, abre comigo lá, no capítulo 1 e no verso 49. Bota aí para mim, por favor, mais fácil. Aqui, quando Natanael, né, chegou até Jesus, e aí Jesus disse, rapaz, eu te vi debaixo da figueira, tal, né, falou...
Jesus, nesse dom, né, da profecia, veio palavra de conhecimento para ele. E então, ele disse que viu Natanael onde que ele estava, num lugar sozinho, e que ninguém tinha visto, só Natanael sabia que ele estava lá. E aí, porque ele ficou maravilhado com aquele dom na vida de Jesus, ele chega a dizer no verso 49, então exclamou Natanael, mestre, tu és o filho de Deus, tu és o rei de Israel. Verso 50. Ao que Jesus lhe respondeu, porque te disse que te vi debaixo da figueira, crês? Pois maiores coisas do que estas verás. 51. E acrescentou, em verdade vos digo, que vereis o céu aberto. Aleluia. Veja, diante de uma profecia, diante de uma inspiração que Jesus teve, a ponto de dizer para ele coisas que ninguém sabia, só Natanael que sabia, Jesus disse, você está achando que um dom, algo que aconteceu agora é grande? Deixa eu te dizer o que é grande. Grande é quando o céu se abre. Você nem começou a ver ainda o que é abundância. Quando você vê o céu aberto, aí sim você vai saber o que é abundância. Por enquanto você ainda está no nível de desfrutar de algumas coisas assim, de porções do meu espírito que vem sobre você e te anuncia coisas. E top, glória a Deus por isso. Mas quando realmente a gente vislumbrar e tiver a visão do céu aberto, as janelas dos céus abertos, aí a gente vai saber o que é abundância. Quem está comigo? Aleluia. Então, veja. Deus, ele quer abrir a janela? Eu posso abrir essa janela? E se eu posso, como que eu posso abrir essa janela? Mateus no capítulo 7, e o verso 7 e 8 diz assim, pedi e dar-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abrir-se-vos-á, pois todo o que pede recebe, e o que busca encontra, e a quem bate, abrir-se-lhe-á. Se não fosse a vontade de Deus abrir, por que ele nos orientaria a bater? Não é? Pensa comigo, gente. Se não fosse a vontade de Deus nos prosperar, por que ele daria o caminho para chegar lá? Por que Deus instruiria de como chegar em um lugar se ele não quer que a gente vá? Então, quando ele diz bater e abrir-se-lhe-á, em outras palavras, ele está dizendo, gente, todas as vezes que você precisar que algo se abra na sua vida, você vai ter que chegar lá e bater. Eu não estou dizendo que sempre vai estar aberto e escancarado, mas eu estou dizendo que quando estiver fechado, você tem a condição de abrir. O problema é quando a gente quer que abra, mas eu não faço nada por isso. Aleluia. Quando sabe que ingresso não é garantia, mas é acesso. Quem tem chave aí? Tem uma chave para me ver aí. Pode ser. Pronto. Joga aí, Breno. Eita, dá para catar no gol do São Paulo, né? Aleluia. Quase que fura, né? Quase que fura. Tá bom para ser goleiro do São Paulo. Pensa. A chave, ela é o acesso, mas não é a garantia. Tô vendo chaveiro agora aqui, tá bom. A chave é o acesso, ela não é a garantia. Sabe que janela se abre por dentro, não é por fora, não é isso? Aleluia. Agora veja o que Jesus disse para Pedro quando Pedro disse, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Jesus disse, boa cara, ó, top, eu tô vendo que não foi você que tirou isso da sua cabeça, não. Foi o céu que te revelou isso. E sobre esta pedra, a revelação de que Cristo é o Filho do Deus vivo, é que eu vou estabelecer, firmar, construir, edificar a minha igreja. Só que calma, igreja, você não vai ficar só com isso. Eu vou te dar as chaves do reino dos céus. Veja, como eu estava dizendo, janela se abre por dentro. Em Gênesis, ninguém tinha janelas dos céus. Então, Deus abriu a janela de lá. Mas agora é interessante que as janelas, quem tem a chave é o corpo de Cristo aqui na terra. A prova disso é que Malaquias diz, se eu fizer algo aqui, as janelas do céu se abrem lá. Por isso o livro de Hebreus também diz, aqui são homens mortais que recebem, mas ali aquele que se testifica que vive. É que no caso aqui só tem a chave do Volvo da Brênia. Mas
geralmente, a gente carrega um molho de chaves. E Jesus disse, quando ele entregou essas chaves para Pedro, para a igreja, o corpo dele, ele não entregou uma chave. Veja, Jesus disse no plural, ele disse, eu entrego para você, Pedro, as chaves do reino dos céus. Assim como na sua casa, na nossa casa, a gente tem chave de uma porta de entrada, chave de um quartinho do fundo, chave de janela, chaves de coisa, o reino dos céus também são várias chaves. E a gente vai ver que as janelas do céu se abrem, dependendo do que você quer, é um tipo de chave que você vai utilizar. Existem portas que a gente vai abrir na oração, mas a gente não consegue abrir a porta das finanças com a chave da oração. A chave da porta de finanças é oferta. Por que eu não estou prosperando se eu venho todo culto de oração? A oração, ela está abrindo portas, janelas sobre a nossa vida, e então está nos dando mesmo um vislumbre de coisas, a ponto até de você questionar e desejar, porque você está vendo. Mas para abrir a porta das finanças, eu vou ter que chegar junto aqui. E eu não estou de forma alguma desqualificando a oração, pelo amor de Deus. As janelas do céu são abertas de duas maneiras: oração e oferta. Mas às vezes a gente só quer abrir quando quer abrir, digamos, né? Tem uns que nem quer abrir, mas quando quer abrir só com a oração. Quem está comigo? Quem está aprendendo alguma coisa aqui? Veja. Outra coisa que é interessante a gente pensar sobre janelas, janela, ela também dá a ideia de tempo. Vamos ver se você pode jogar no São Paulo também agora. Aleluia. Vixe, ruim. Corinthians. Aleluia. Falando de futebol, a gente vai entender bem mesmo aqui que quando fala de janela, janela também pode ser traduzida como tempo. No futebol é assim. Os times, né, eles não podem contratar jogadores, vender jogadores em qualquer época do ano. Existe uma época do ano que se abre, como é chamado, uma janela de tempo, e é onde pode ser feito essas transações. Quando se passa essa janela de tempo, se fecha, e então agora ninguém mais pode ser inscrito naquilo. Então, quando nós pensamos em janelas dos céus, a gente também tem que trazer esse entendimento de que as janelas dos céus, quando se abrem para a nossa vida, também é uma estação, também é um tempo, também é uma temporada que se abriu. E a pessoa que não percebe essa temporada, ela vai querer depois desfrutar de algo que ela deveria ter ingressado, mas quando a janela já fechou. Eu não tenho tempo de ler toda a história, mas eu aconselho você a ler 2 Reis 7. Você vai ver que logo em seguida, quando o profeta diz, amanhã a essa hora vai acontecer, a Bíblia conta que haviam alguns leprosos que estavam por lado de fora da cidade. Agora eu queria que você pensasse comigo. Se rico estava comendo cabeça de jumento, pobre estava comendo cocô de porco, tinha gente que estava no extremo de querendo chegar no canibalismo, o que você acha que esses leprosos que não tinham o direito de entrar na cidade estavam comendo lá de fora? Quem está comigo? Eu nem imagino o que eles estavam comendo, se é que estavam comendo alguma coisa. Agora, eu preciso entender que quando janelas do céu se abrem, além de visão, refrigério e abundância, sabedoria da parte de Deus vem. Janela é um tempo. Então aqueles leprosos, eles estavam ali e começaram a discutir, conversar entre eles e disseram assim, o negócio está tão feio aqui, a gente não pode entrar na nossa cidade porque está fechado. E o negócio está tão feio aqui, a gente vai morrer aqui de qualquer jeito. Porque a gente já não vai lá no acampamento sírio e aí pelo menos a gente morre lá. Vai que a gente consegue alguma coisa lá. Diz então, esse capítulo, que os leprosos foram até aquele lugar. Quando eles chegaram lá, naquele acampamento inimigo, a Bíblia diz que eles entraram naquele lugar e não havia nenhum inimigo mais. Só havia então as tendas, os cavalos, as coisas, as armas e toda a comida daquele povo.
Porque aquele povo tinha ficado desesperado com algo que tinha acontecido ali e eles tinham fugido rapidamente e tinham largado tudo. A ponto de quando os leprosos entraram naquele lugar, eles pensaram até que era uma pegadinha. Onde que está a câmera aqui? Que tem tanta comida aqui, está tudo aqui e a gente comia. Eles, acredito eu, pela fome que estava no lugar, a primeira coisa que eles foram foi na geladeira. Não, vamos ser sinceros, gente. Quem nunca teve a mania de entrar na cozinha e abrir a geladeira só por abrir? Né? Você vai na cozinha, às vezes você abre, fica olhando e fecha. Né? Não precisa levantar a mão não, porque eu sei que é assim. Ó. Agora, com fome, então, você já vai caçar alguma coisa para comer enquanto você faz o que você come. Aleluia. Né? Deixa eu já ir beliscando alguma coisa enquanto eu preparo algo para comer, né? Então, com a fome que aqueles caras estavam, eles foram ali naquele acampamento. Agora, eu queria que se você entendesse, se a gente está pensando em janela de tempo, que quando a janela do céu se abre, vem essa temporada, esse tempo, para que isso aconteça. Porque se os leprosos fossem logo no início do sítio, logo no início, quando a cidade foi fechada, aquele povo lá não tinha fugido ainda. Então tem um tempo específico, Ronaldo, em que as coisas vão acontecer. Veja, Eclesiastes no capítulo 3 e o verso 1 e 2, olha o que diz. Tudo tem o seu tempo determinado. Há tempo para todo o propósito debaixo do céu. Há tempo de nascer e há tempo de morrer. Há tempo de plantar e há tempo de arrancar o que se plantou. Essa palavra tempo aqui, no original, ela também pode ser traduzida como ié. Não ié, assim, né? Mas ié, né? E essa palavra ié também dá a ideia de oportunidade. Então esse texto também pode ser lido assim. Bota o primeiro de novo aqui para mim, Levi, por favor. Tudo tem a sua oportunidade determinada. A oportunidade para todo o propósito do céu. Aleluia. Veja, verso 2. Olha como é que muda um pouco. A oportunidade de nascer e oportunidade de morrer. Pastor, oportunidade de nascer? Como assim? Não é isso que às vezes alguns governos querem fazer? Legalizar o aborto? Aquele feto que está dentro do ventre, ele tem uma oportunidade de nascer. Mas não é uma garantia. Se aqui fosse um prédio de 100 andares, primeiro que nem na beira eu estaria. Eu já estaria daqui. Mas, digamos, se eu estivesse aqui na beira de um prédio de 100 andares, seria uma ótima oportunidade de morrer. Então, quando a gente lê assim, a gente entende que quem lê e vê somente tempo, diz há tempo de nascer e há tempo de morrer. A gente costuma dizer, né? Ai, morreu, coitado. Ninguém morre de véspera, né? Morre no dia, tá tudo certo. Acha que Deus estabeleceu o tempo da pessoa morrer. Deus não estabeleceu o tempo de morrer. Deus quer que a gente viva muito. Mas algumas pessoas parecem que aproveitam a oportunidade de morrer. Quem está comigo? Pular de paraquedas, por exemplo, para mim é uma ótima oportunidade de morrer. E eu não faço planos de pular de paraquedas. Porque eu penso comigo, não, sério, gente, eu penso nessas coisas assim, se for para mim andar de barco, eu até vou, porque se afundar eu ainda nado. Agora, se o paraquedas estiver furado, eu não sei voar. Então, assim, eu às vezes fico pensando, né? Então, barco pode, voar não dá. Então, uma ótima oportunidade de morrer. E eu prefiro a oportunidade de bênção. Então, por isso que quando falamos de janelas, falamos de temporada. Falamos de um tempo, de algo que Deus estabeleceu para a nossa vida. Por isso que, vamos lá, abriu as janelas, no final do ano vai abrir a janela de oportunidade Rema Brasil. Aleluia. Eu lembrei dessa história aqui e eu vou contar ela. Então essa janela de oportunidade se abre. Alguns ingressam nela, outros não. Ah, pastor, eu quero começar agora. Pode? Não, não pode, porque a janela se fechou. Mas não é a vontade de Deus que todo mundo chegue ao pleno conhecimento? Sim, é a vontade. Mas não é a vontade de Deus que a gente faça? Sim, mas a janela se fechou. A janela do céu se fechou para você. Você vai ter que esperar outra oportunidade, se vier. Porque eu estou falando do Rema e a gente sabe que vai. Mas e se for outra coisa que não tem mais? Eu costumo dizer que a oportunidade ela só tem
franja, ela não tem rabo de cavalo. Então você pega na vinda, porque passou, já era. Meu Deus, cara. Vocês inventam cada coisa, cara. Não, não dá, não. Se tivesse como cortar isso, corta, pelo amor de Deus, né? Mas não tem. Eu me lembro que quando começou... Não foi esse ano, acho que foi o ano passado. Pronto, foi o ano passado mesmo. Abriu lá as inscrições do Rema. Tinham também as matérias que eram abertas. E aí tinha algumas pessoas que estavam na dúvida, né? Pastor, será que eu vou conseguir carona para ir? Será que eu vou conseguir um jeito? Eu não tenho dinheiro para pagar. Tal. O que eu faço? Eu sempre aconselho. Se você está crendo, você tem que ter uma atitude de fé referente ao que você crê e pelo menos frequentar as aulas abertas. Ah, eu não tenho dinheiro nem para fazer a inscrição, mas vá pelo menos na aula aberta. Desfruta do que está disponível. Quem aqui já passou no supermercado e às vezes tinha lá algum produto, degustação, pronto. E é caro o produto, você fala, não, é caro, eu não vou comprar, então não vou experimentar. Não, você aproveita. Você aproveita e pega, pode até ser caro, eu não vou comprar hoje, mas dá aqui o meu pedaço que eu quero. Não gostei. Posso pegar mais um? Você até pega de novo se deixar. Agora, por que quando é o Rema, a palavra de Deus, a gente fala, eu não tenho, eu não vou. Não vá, criatura. Tem que ir, até porque no ano passado eu me lembro que todo mundo, 100% de aproveitamento, gente. Todo mundo que foi e frequentou as aulas abertas, no final da segunda matéria, todos eles tinham a oportunidade de estarem matriculados. E estiveram. Aleluia. Agora, se eu não fui, se eu não ingressei, se eu não entrei, a janela se fechou. Então como que a gente faz? A gente ora, a gente pede, porque as maneiras de abrir as janelas do céu são orações e ofertas. A gente corre um sério risco às vezes de orar por algo, ofertar sobre algo, Deus abrir a oportunidade e a gente não ingressa. Às vezes a gente pensa também, não sei se já passou pela sua cabeça, pastor, eu estou vindo aqui na igreja, eu não faço nada ainda, eu só estou sentado. Só sentado? Já me perguntaram uma vez assim, quando vieram para cá, falaram assim, pastor, essa igreja dá oportunidade? Segundo Eclesiastes 3, 1 e 2, essa igreja dá oportunidade. Qual? Oportunidade de sentar e aprender. Para que quando chegar a sua hora de fazer, você vai estar sabendo o que fazer. Eu preciso estar preparado para a oportunidade. Eu não tenho tempo de falar para você não, mas eu posso te provar pela escritura que quando José fala para Faraó, você precisa construir um negócio para juntar em celeiro, porque vão ser 7 anos de escassez, de abundância, e depois os 7 anos de escassez, vai ser tanta escassez que a gente vai esquecer da abundância. Então se a gente não fizer isso agora, quando chegar lá a gente vai morrer. E aí Faraó disse para ele assim, rapaz, eu não vejo ninguém melhor do que você. E aí ele dá um conselho para Faraó, procure alguém que seja capaz de fazer essas coisas. Se a gente for procurar o original da palavra, a gente vai ver que José, nessa época, ele não jogou assim o futuro dele e da nação do Egito na condição de alguém que não sabia o que fazer. Quando José disse para ele, procure alguém, é mais ou menos assim, procure alguém que seja capaz, mas aqui está o meu currículo. Entendeu? Ele fez a oportunidade. Quando José disse para ele, procura, ele não deu para ele assim a oportunidade de Faraó fazer o que desse na cabeça dele, não. Ele disse, ele estava apresentando o currículo dele. Eu sou capaz de fazer isso daí. Eu sou a melhor pessoa para construir isso aí que você precisa. Quem está comigo? Lucas, no capítulo 3 e no verso 21, fala do céu se abrindo pela oração e diz assim, quando Jesus foi ser batizado, né, nas águas, diz... E aconteceu que, ao ser todo o povo batizado, também foi Jesus. E estando ele a orar, o céu se abriu. Veja que o céu se abriu sobre ele, não foi só porque ele estava lá para ser batizado, somente por o cumprimento de uma escala ou um cumprimento de algo. Mas é porque ele orou, aleluia. Você vai ver, Janete, vai bombar terça-feira aqui agora a oração. Vai ser só a gente olhando para cima para ver a janela do céu abrindo, aleluia, para ver o que Deus está anunciando. Aleluia. Aleluia. Se amanhã, a essa hora, já vai estar assim, imagina na terça.
Aleluia. Pensa comigo, ó. Se hoje, domingo, Deus está anunciando, amanhã vai ter abundância, quando for na terça, significa que eu já vou estar até acostumado com a abundância. Amanhã eu ainda vou estar me habituando com o ambiente, com meu Deus, como é que vai ser? Mas quando Deus está anunciando, Ele está dizendo assim, rapaz, ó, no dia seguinte você já vai estar até acostumado, você já vai nem lembrar que você comia cocô. Eu tô do povo lá, tá bom, gente? Tô dizendo que ninguém come aqui, não. Nossa Deus, pelo amor de Deus, né? Aí o pastor falou que eu como cocô. Não. Você não come cocô e não rasga dinheiro, eu sei disso. Mas eu tô falando desse povo aqui que estava fazendo isso, amém? Atos no capítulo 1 e o verso 13, olha o que diz. Atos 13, 14. Quando ali entraram, subiram para o cenáculo onde se reuniram Pedro, João, Tiago, André, Filipe, Tomé, Bartolomeu, Mateus, Tiago, filho de Alfeu, Simão, o Zelote e Judas, o filho de Tiago. Todos estes perseveravam unânimes em oração com as mulheres, com Maria, mãe de Jesus, e com os irmãos dele. Toda essa turma aqui, no verso 14 de Atos 1, estavam perseverando em oração. Por isso, você acha o que aconteceu? Não foi à toa, então, que Atos 2:1 diz: estavam todos reunidos no mesmo lugar, quando de repente... Aleluia! Pode ser de repente para quem nunca viu, mas para eles que estavam perseverando na oração, eles estavam dizendo, eu estou abrindo essa janela, eu estou tentando abrir isso para que algo aconteça. Sabe, para abrir as janelas também, a gente precisa entender que precisa perseverar em algumas coisas. Não, pastor, uma vez eu ofertei na igreja. Uma vez eu fui na academia. É assim, e não estou vendo resultado. Por quê? Porque falta perseverança. Não estou dizendo que, então, que se ir lá frequentar não haverá resultado. Haverá, mas o resultado não está somente em ir uma vez, está em perseverar naquilo. A Bíblia diz que eles perseveravam em oração. E ali diz o nome de todos eles que estavam lá. Então, Atos 2:1, quando diz estavam todos reunidos no mesmo lugar, provavelmente eles não estavam conversando e fofocando. Mas como eles perseveravam naquilo, se juntaram para orar. Aleluia. Podia até comer depois, aleluia. Porque crente quando se junta vai comer, eu sei disso, aleluia. Mas tem que ter oração. Se não tiver, tem alguma coisa errada. Porque o crente, quando se junta, tem que ter oração, comunhão e comida. Não pode ter só comida e fofoca. Isso não abre a janela dos céus. Só comida e murmuração não abre a janela do céu. O que abre a janela do céu é a comunhão juntamente com a oração. Aleluia, está comigo? Quem está aprendendo alguma coisa aqui? Malaquias 3:10, né? Eu vou ler de novo rapidamente, só para a gente lembrar que é uma das coisas que abre as janelas dos céus também. Trazei todos os dízimos à casa do tesouro para que haja mantimento na minha casa e provai-me nisto. Diz o Senhor dos Exércitos, se eu não vos abrir as janelas dos céus e não derramar sobre vós bênçãos sem medida. Aleluia. Aleluia. O pastor até lembrou hoje de manhã lá no nome do meu cavalo. Quem estava lá, que ouviu Fortalecendo a Visão? Eu lembrei, né, que eu realmente tinha mesmo um cavalo que chamava Pilantra. E aí, na época... Mas eu não era muito crente ainda não, gente, calma. Eu estava, né, começando a frequentar a igreja ainda, tal, aquelas coisas. Depois do Pilantra eu tive o Moisés, aleluia, cachorro, né? E agora o Moisés morreu e aí levantou Josué, que é o outro cachorro. Você vê como é que eu fiquei mais crente, né? O tempo passou, né? E aí eu pus o nome do cachorro de Josué só para eu poder falar com ele, né? Assim como eu fui com Moisés, eu serei contigo. De verdade, só para eu poder ter esse prazer de falar com ele, assim, né? E agora é interessante que naquele tempo, isso foi em 98, né, Maria? Eu acho. Nossa, gente, pensa. Vocês estão rindo por causa do quê? Que 2 anos que é? Tinha 2... Eles tinham 2 anos, gente. É. Ai, Jesus. Concordo. Aleluia. Um brado de vitória aí, aleluia. Mas isso foi em 98, aleluia. E aí teve uma campanha, né, na igreja, né, que a gente frequentava. E a gente, lógico, tinha um entendimento limitado a respeito das coisas, mas foi aberta uma oportunidade de a gente fazer algo.
E aí era uma oferta de sacrifício, né, que tinha que ser feito, que eles queimavam os pedidos, levavam para o monte, para Israel, aquela coisa toda lá. E eu não estou aqui querendo criticar ninguém, eu só estou querendo dizer que Deus vai falar com pessoas. A oferta de sacrifício, ela é bíblica. Deus vai falar com pessoas para fazerem coisas. Esse sacrifício só não vai ser direcionado por um homem, mas vai ser o Espírito comunicando com as pessoas. E às vezes a gente agora, porque tem um certo nível de conhecimento, aprendeu a ser guiado pelo Espírito, toda vez que o Espírito nos inspira, nos guia a fazer uma oferta de sacrifício, ou ir até um pouco mais além, a gente já fala, sai Satanás. E fica dentro de uma limitação ali. Quando Deus, eu duvido que Deus nunca falou com ninguém para doar, fazer um pouco mais. Porque quando surgiu essa oportunidade para nós, eu não tinha o que fazer também. Eu só tinha o cavalo na época. E aí eu me lembro que eu vendi aquele cavalo por um preço rápido, só para poder vender logo mesmo o pilantra. Peguei todo o dinheiro e levei lá na igreja. Quando a gente entregou aquilo, a concorrência vai dizer que é coincidência, mas poucos dias depois foi quando a gente comprou nossa primeira loja. Sem nenhum real. Foi na época que eu tinha 18 anos. Sim, eu tinha 18 anos em 98. E aí eu tive que... Pronto, aí tá vendo? Nem tinha 18, poxa aí, ó. Tá vendo? Gostou dessa? Eu era um jovem, um mancebo, né? Os mais antigos. Nem tinha 18 ainda. Eu tive que, meu pai teve que assinar lá mesmo no cartório a emancipação nossa pra gente poder comprar a loja. Foi ali que veio, depois de uma oferta de sacrifício, de a oportunidade que se abriu para nós, e a mulher dona da loja, que a gente nem conhecia, nunca tinha visto ela, azul, branca, vermelha, nunca tinha visto a mulher. Ela disse assim, ó, vocês vão comprar a loja, vocês vão entrar aqui, tá cheia de mercadoria já, e vocês me pagam com o que vocês vendem. Quem que faz isso, gente? Deus. Obrigado, Bel. Deus é quem faz mesmo. Senão fica igual aquele moço que o rei apoiava. Não, isso só vai acontecer se Deus abrir as janelas dos céus. E Deus pode. Às vezes a gente está passando tanta coisa, tanto aperto, tanta coisa, e chega a pensar, não, mas isso só vai acontecer se Deus abrir a janela do céu. E Deus pode. E Deus tanto pode, quer que abra, e nos deu a condição de a gente definir, de fazer isso, orar por essa oportunidade, ofertar a respeito disso e ingressar nisso. Veja, outro texto, Deuteronômio 28:8 diz assim, ó. Dois textos, 28:8 e 28:12, diz assim: o Senhor determinará que a bênção esteja nos teus celeiros e em tudo que colocares na mão, e te abençoará na terra que te dá o Senhor teu Deus. Verso 12: o Senhor te abrirá o seu bom tesouro, o céu, para dar chuva à tua terra no seu tempo e para abençoar a obra de tuas mãos. Veja a diferença do verso 8 e do verso 12. Verso 8 é algo iniciando. O verso 8 diz assim, o Senhor... Não, o verso 8, pode ter para mim, Levi, por favor. Obrigado. O Senhor determinará que a bênção esteja nos teus celeiros e em tudo o que colocares a mão. Isso fala de uma iniciativa, de um início. Alguém começou, eu vou colocar a mão, eu vou fazer isso. O verso 12 chega a dizer que o céu vai dar chuva. Amém? Coloca aí o verso 12, por favor. O Senhor te abrirá o céu. Aleluia. Então, se o céu se abriu, veio abundância. O céu para dar chuva à tua terra no seu tempo. Oportunidade. E para abençoar a obra de tuas mãos. Então percebe que o verso 8 houve uma iniciativa do homem de colocar a mão e fazer. No verso 12, o céu se abriu e veio em uma temporada para abençoar o que o homem começou. Mas e se ele perde aquele tempo? A janela do céu se abriu, a chuva em abundância veio e encontrou uma terra seca, sem plantio. Quem está comigo? Então o verso 8 fala de um ingresso, e o verso 12 fala de Deus dando continuidade e abençoando aquilo que o homem começou. Os céus estão abertos, estão disponíveis. Mas sou eu quem vou determinar. Quem está comigo? Eu quero chamar o grupo de louvor para cá. Eu já falei demais pro meu tamanho. E eu vou encerrar com esse texto de Atos 10:1. Abra lá comigo, por favor.
Sabe, gente, são coisas que a gente precisa ensinar para que as pessoas venham a entender, praticar e fazer. Nós precisamos dar importância para a oração. Eu sei que existem, às vezes, limitações por conta de trabalho. Entendo também quem está fazendo rema, que está lá segunda, quarta e sexta, e ainda vem no culto quinta-feira, e daí vem mais, nossa, na terça na oração também. Pastor, que dia que eu fico em casa, eu entendo. Mas entendo também que é uma temporada. Entendo também que a gente pode, como... não sei se foi a Maria, se o Maluco falou outro dia, de vir uma terça sim, uma terça não. Faça algo, promove de estar presente alguma vez na oração, para que a gente não passe também essa responsabilidade. Não, já tem o pessoal lá que vai, eles oram por mim, eu estou abençoado. Sim, a gente está até certo nível coberto, mas Deus quer abrir janelas para que a gente possa ver também as coisas que eles estão vendo. Se aquele moço que disse isso para o profeta, isso só vai acontecer se as janelas do céu se abrirem. Se aquele moço tivesse uma vida de oração, ele veria o que o profeta viu e desfrutaria do que outros desfrutaram. Depois que os leprosos chegaram lá naquele acampamento e começaram a comer de tudo aquilo, a Bíblia diz assim que eles voltaram lá na terra deles e chamaram o povo, e o povo saiu tão desesperado para ir lá pegar os despojos, que pisotearam aquele cara na porta da cidade. E aquele cara morreu pisoteado, vendo a abundância do que as pessoas iriam desfrutar, mas ele mesmo não desfrutou. Atos no capítulo 10 e o verso 1, diz assim, ó. A gente vai ler do 1 ao 4. Morava em Cesareia um homem, de nome Cornélio, centurião da corte chamada italiana, piedoso. Essa palavra piedoso aqui significa temente a Deus. Essa palavra piedade significa vida com Deus. Então ele era um homem piedoso, era um homem que tinha uma vida com Deus. E temente a Deus com toda a sua casa, e fazia muitas esmolas. Essa palavra esmola aqui também pode ser traduzida como oferta, tá bom? Não fica pensando que ele fazia esmola, que é o que sobra, o que dava, pegava as moedinhas que está no carro e quando dá para os outros que pede dinheiro no semáforo. Aqui diz que a vida de piedade que ele tinha fazia com que ele... Vou continuar o texto. Com toda a sua casa, e fazia muitas esmolas, muitas ofertas. Então ele não fazia isso só às vezes, mas fazia muitas. Muitas esmolas ao povo, e de contínuo, ou seja, várias vezes também, orava a Deus. Este homem observou claramente durante uma visão, cerca da hora 9 do dia, um anjo de Deus que se aproximou dele e lhe disse: Cornélio. Este, fixando nele os olhos e possuído de temor, perguntou: quem é, Senhor? E o anjo lhe disse: as tuas orações e as tuas ofertas subiram para a memória diante de Deus. Veja, a gente já viu que o que abre as janelas do céu são orações e ofertas. Ou um ou outro. No caso de Cornélio aqui, ele estava fazendo os dois. E o anjo apareceu para ele e disse assim: as tuas ofertas e as tuas orações subiram. Em nenhum momento ele jogou dinheiro para cima. Tudo que ele fez foi a um lugar e ainda a algumas pessoas. Tá comigo? Porque aqui diz que ele fazia ofertas, esmolas, para as pessoas também. E não somente no templo. Mas essa vida de piedade fez com que Deus recebesse no céu, de alguma forma, gente, as ofertas dele subiu. Não foi só a oração. E aquilo porque ele tinha isso como prática de vida. A Bíblia diz que ele fazia isso continuamente, ou seja, mais vezes. A Bíblia diz que o céu se abriu sobre ele e ele teve uma visão. Quando o céu se abre, gente, ele vai trazer mesmo acesso, abundância, refrigério e visão. Sabedoria veio. Quando
céu se abre, vem instrução da parte de Deus para a nossa vida. Veja, ele era um homem, gente, ímpio, não tinha aliança com Deus. Ele não era nascido de novo. Mas ainda assim, em algum momento, em alguma esfera, Deus ouviu as orações desse homem. Mas pastor, pensa comigo, vamos lá. Se o pecado é a separação de Deus com o homem, a gente entende que quem não nasceu de novo não tem comunhão com Deus. Quem está comigo? Cristo veio para restaurar essa comunhão. Então todo mundo que não nasceu de novo não tem comunhão com Deus. Isso é a Bíblia dizendo. Não adianta falar, não, mas Deus é pai de todo mundo. Não, Deus não é pai de todo mundo. Deus é pai dos filhos dele. Jesus disse para Nicodemos, importa, é necessário que o homem venha a nascer de novo. Se não nascer de novo, não entrará no reino dos céus. Está comigo? Mas Deus ouviu a oração desse homem. Então Deus fala com quem não nasceu de novo? Fica a pergunta. Deus fala com quem não nasceu de novo? E eu digo sim. Agora, a pergunta que fica é, o que Deus fala com quem não nasceu de novo? Porque todo mundo que nasceu de novo recebe instrução, capacidade, visão. Quem não nasceu de novo, a única coisa que escuta de Deus é, chame alguém para te conduzir ao novo nascimento. O céu se abriu. O céu se abriu para ele. Veio refrigério. Veio uma visão de que algo poderia ficar melhor. E então veio sabedoria de Deus, uma instrução para ele fazer algo. E o anjo disse, você precisa chamar alguém. E no caso é Pedro. Para que pregue a palavra para você. Para que você nasça de novo. Deus decidiu que a obra dos céus, para ser feita na terra, precisa do homem. Se não precisasse do homem, o próprio anjo que apareceu para Cornélio já pregaria a palavra para ele e ele nasceria de novo ali. Mas ele esperou que Pedro, o homem de Deus, chegasse até aquele lugar para pregar a palavra para ele, para que fé fosse gerada no coração dele. E então ele nascesse de novo. E naquela mesma hora, ele não precisou fazer discipulado, ele não precisou ser batizado nas águas, ele não precisou frequentar nenhum culto, ele não precisou estar ligado a nenhum departamento, nem na mesma hora ele recebeu o batismo com o Espírito Santo. Porque a janela do céu, quando se abre, a abundância chega. Para de limitar Deus, que a abundância só vai vir quando eu fizer isso, quando eu cumprir aquele rito, quando eu fizer alguma coisa. Não, Deus já está disponível para derramar sobre nós a abundância do céu. Ele só está pedindo que a gente faça algumas coisas. Meu filho, vamos lá, vamos orar, vamos clamar. Porque eu vou te dizer, o céu tem tanta abundância, e se você orar, clama a mim, e eu vou te responder coisa grande. Sabe por que eu vou te responder coisa grande, meu filho, se você clamar? Porque aonde eu estou aqui não tem nada pequeno. E por mais que eu procure até o pequeno, para você, porque você está num ambiente de tanta escassez, já se torna grande. Aleluia. Você está preocupado com esse valor aí que você segura? De 10%, não vai resolver seu problema não. Aleluia. Mas é algo tão pequeno. Joga a chave para mim de novo, Breno. Vamos ver se eu consigo. Puxa, aleluia. É algo tão pequeno. Como algo tão pequeno consegue ligar para movimentar algo tão grande? O poder de colocar algo em movimento. Primeiro, de abrir a porta para que eu acesse. E depois, se eu tiver as instruções corretas, eu vou poder ir para onde eu quiser. Se eu tiver algo tão pequeno na mão e utilizar para abrir e ligar aquilo que é grande. A gente vai daqui a pouco ter esse momento aqui, e não é a quantidade. Mas pastor, será que é uma semente? É uma semente de fé. Uma vinda na oração, às vezes, Bel, pode mudar tudo.
Uma vinda. Terça agora. Às 8 da noite. Aleluia. Pode ser que você nunca tinha prestado atenção nisso, mas se você vier, pode ser que nesse dia, como o céu se abriu e a abundância é tão grande, que o que demorou meses para que se tornasse um caos, em 24 horas ou menos, Deus pode resolver todos aqueles problemas. Simplesmente porque a janela do céu se abriu. Simplesmente porque eu me posicionei onde as janelas dos céus poderiam se abrir sobre a minha vida. Pode ser que nem toda vez eu vá ver mesmo tudo aquilo. Mas quando eu ver, eu vou falar. Quando eu ver, eu vou falar. O ambiente não era favorável. O ambiente era de extrema escassez. Um caos se tornou naquele lugar. Uma fome extrema. E a gente ainda falou só da fome, porque a Bíblia cita só a fome, mas com certeza ali já estava casamento destruído, briga no lar, um monte de coisa acontecendo. Porque todas as vezes que tem um caos financeiro, esse tipo de coisa acontece. Sabe que a grande maioria dos divórcios que acontecem é por falta de dinheiro. Grande causador de divórcio. Não é incompatibilidade, não. Bastou faltar dinheiro em casa. Você já vê a treta, o rolo que dá. Aleluia. Você pode ficar de pé? Não é o nosso caso. Não é o nosso caso. Deus, ele estava com a chave do reino dos céus. Todas as vezes ele abria. Só que agora, Deus governa na terra através da igreja, que é o corpo dele. A igreja, gente, é a forma legal como Deus governa na terra. Cristo é o cabeça, a igreja é o corpo. A mão que segura a chave para abrir as janelas está no corpo. Cristo deu a chave para a igreja. É a igreja que decide se vai abrir ou não. É a igreja que decide o nível de conhecimento, de coisas que vai desfrutar nessa terra. Em nome de Jesus eu oro para que todas as vezes que Deus vem anunciar para nós mesmos abundância, favor de Deus, a gente nunca venha a limitar Deus ou ficar com medo de falar de abundância que Deus está anunciando por conta de uma escassez momentânea. E pensar, será que se eu falar essas coisas, a gente não vai estar pensando que está falando só para agradar as pessoas? E se não acontecer? E se não acontecer? A questão não é se não acontecer. A questão é quando vai acontecer. Porque se Deus já anunciou, gente, é com a palavra que eu vou ficar. Jesus já disse em João 10:10, eu vim para isso. Eu vim para trazer abundância. Se acostume com a abundância. Se acostume com a abundância e não com a falta. Não se conforme com este mundo. Romanos 12:2 diz, gente, transforma pela palavra. A palavra é carregada de poder, ela pode transformar qualquer ambiente de escassez e de falta, para que a gente nunca mais venha passar por aquilo. Eu creio em nome de Jesus Cristo, que amanhã, e quando eu digo amanhã, não estou dizendo exatamente só às 24 horas, se bem que pode, mas eu estou dizendo amanhã, essa temporada, que se eu ingressar nessas palavras que Deus tem dito a nosso respeito, de um ano de expansão, multiplicação e aumento, vai ser assim. Nem todo mundo vai acreditar mesmo, alguns vão morrer pisoteados. Por aqueles da fé que decidiram correr em direção à abundância. E não olhar para trás. Mas Deus nunca deixou faltar. Deus nunca deixou faltar. Pastor, a gente está passando como igreja alguma necessidade? Não, não está não. Está tudo certo.
Eu não estou falando isso porque a gente está passando necessidade. Eu estou falando isso para que a gente nem venha passar. Para que a gente já venha aprender como é que faz. Para que a gente tenha esse estilo isso como estilo de vida. Eu sempre vou estar disponível para oração e para fazer além nas minhas ofertas, para que eu esteja mesmo, sempre, com as janelas dos céus abertas sobre a minha vida. E não vamos perder nenhuma oportunidade de estar onde Deus quer que a gente esteja. Boa noite, amados. Aleluias. Vocês podem se sentar só um minutinho. Aleluias. Ele me deixa numa sinuca de bico, né? Falar de dízimo e oferta depois dessa administração. Eu fiquei, Jesus. Mas Deus é bom, amém? Hoje nós entendemos que dizimar é a 10ª parte e ofertar o que está proposto no seu coração. Amém? Mas além disso, nós entendemos que dizimar é gratidão, é fé, é honra, é amor e é confiança. Amém? Porque se você confiar, fica mais fácil as janelas do céu serem abertas sobre as nossas vidas. Porque aí nós vamos estar disponíveis para orar, disponíveis para ofertar, né? Não foi isso que nós aprendemos hoje? O que abre as janelas do céu sobre as nossas vidas? Amém? Eu queria ler um versículo com vocês. Na verdade, eu queria ler aqui na tradução a mensagem. Queria que vocês ficassem comigo, vai ser bem rapidinho. Amém? Eu queria ler aqui Isaías 30:15. Diz assim, ó. O Eterno, o Senhor. Peraí, amados. Peraí. O Eterno, o Senhor, o Santo de Israel, está dando este conselho solene. Se querem salvação, voltem para mim. E parem com esses esforços inúteis para se salvar. Sua força virá depois de se acalmarem, em completa dependência do meu poder. Aleluias! Exatamente aquilo que vocês estão se recusando a fazer. Amém? Nesse versículo o Senhor está dizendo, olha, vocês podem tentar. Amém? Vocês podem correr para um lado, podem correr para o outro. Mas se vocês não confiarem em mim, amém? Vocês não vão vencer. Vocês não vão conseguir. E aí ele diz, né? E depois de se acalmarem, mantenham-se calmos e dependentes de mim. Amém? Exatamente aquilo que vocês estão se recusando a fazer. E vocês têm dito, nada deu certo. Vamos fugir a cavalo. Vocês vão fugir sim, mas não para muito longe. E não para longe o suficiente. Vocês têm dito, vamos fugir com cavalos velozes. E vocês acham que os seus perseguidores montam em cavalos velhos e cansados? Vocês acham que os seus perseguidores são pilantra agora? O pastor Zé Roberto disse lá hoje. Até imitou o pilantra do pastor. Amém? E vocês acham que o cavalo dos perseguidores de vocês estão em cavalos velhos e cansados? Pensem bem. 1000 de vocês vão se espalhar em fuga diante de um único inimigo. Diante de apenas 5 inimigos, todos vocês fugirão. Não sobrará nada de vocês. Serão um mastro na colina sem a bandeira. Misericórdia. Um poste de sinalização na estrada, mas com o sinal arrancado. Aleluias. Quantos acham importante confiar? Aleluias. Aí, amados, lá no 18 ele diz, porque Deus é bom, é misericordioso, é fiel, ele nos ensina, ele nos instrui a como abrir a janela dos céus. Não é? Com oração, com oferta, dizimando, mas para que tudo isso aconteça, você precisa confiar. Aleluias! Confiar naquele e se acalmar naquele e esperar naquele que pode todas as coisas. Amém? Aleluias! E aí no 18 diz assim, ó. Mas o Eterno não terminou ainda. Aleluias! Ele quer ser bondoso com vocês. Ele se esforça para tratá-los com muita misericórdia.
O Eterno aguarda o melhor momento para fazer tudo certo. Tudo certo. Felizes os que esperam nele. Aleluias. E aqui acaba o 18. Mas o que esse versículo está querendo dizer é: fique calmo, confie em mim e você vencerá. Confie em mim e aí você terá ânimo e vigor para orar. E você terá ânimo e vigor para fazer o que é certo. E você conseguirá colocar a sua carne em sujeição. Porque muitas vezes a nossa carne não nos deixa fazer isso. Amém? Eu pego, né, os dízimos e as ofertas, e quando eu vou orar, eu já abro lá e eu falo: Pai, eu não conheço cada necessidade, mas o Senhor conhece. Eu não conheço cada coração e cada vida, mas o Senhor conhece. Amém? Aleluias. Pode se colocar de pé. Se você precisar de um envelope, os diáconos vão passar. Aleluias. Aqui nós temos agora o Pix da igreja. Nesse Pix você não precisa mais me mandar o comprovante. Amém? A gente está frisando para que isso fique claro, né, pastor? Aleluias. Então, dizimar e ofertar é gratidão, é fé, é honra, é amor, mas também é confiança. E muita confiança, para que nós possamos mesmo abrir as janelas do céu sobre as nossas vidas. Amém? Aleluias. Vamos orar e você pode trazer para cá. Traga com alegria. Aleluias. Em nome de Jesus. Obrigada, Pai. Obrigada, Jesus. Obrigada por essa rica e oportunidade. E maravilhosa oportunidade de conseguir, Pai, abrir as janelas do céu sobre as nossas vidas. Eu não conheço, Pai, cada necessidade, cada vida financeira, Pai, mas o Senhor conhece. E eu declaro, Pai, em nome de Jesus, assim como foi ministrado nessa noite, haverá abundância sobre as nossas vidas. Menos de 24 horas, coisas acontecendo, janelas mesmo sendo abertas, Pai, e nós declaramos, em nome de Jesus, que tudo, Pai, que o Senhor tem para nós chegará com mais facilidade. Em nome de Jesus. Amém? Deus, vamos. Tá vendo aí, ó, viu? Deus é bom. Estenda suas mãos para cá, vamos orar por ela. Isso, venha. Pai, em nome de Jesus, nós te damos graças pela vida, Pai, das tuas filhas, crendo, Pai, em nome de Jesus, na boa mão do Senhor sobre elas, o Senhor acrescentando anos de vida, de paz, e elas correndo sua carreira com velocidade e vivendo uma vida inspirada por Deus, em nome de Jesus Cristo, saúde divina no seu corpo e desfrutando da boa mão do Senhor sobre elas e o Senhor a surpreendendo com sua bondade em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Pode aplaudir a vida dessas irmãs. Aleluia. Tá aí, ó, uma oportunidade de abençoar, né? Aleluia. A gente vai dar só alguns recadinhos rápidos aqui para que a gente possa ir para casa já, aleluia, na expectativa de viver o que Deus tem para a nossa vida, em nome de Jesus Cristo. A terça-feira agora, né, toda terça, tem o Toda Terça do Ministério de manhã, às 8, né, a gente sempre posta lá no grupo, sempre tem alguém que posta lá, isso mesmo, posta mesmo, vamos ouvir o Toda Terça do Ministério de manhã, e tem o Toda Terça de Moreira à noite, que é às 8 horas, toda terça tem oração aqui em Moreira. Venha, em nome de Jesus, pode ficar olhando aí que você vai ver as janelas dos céus abertas e você vai ter mesmo visões a respeito do que Deus quer fazer em nós e através de nós. Quinta-feira, às 8 horas, culto também. Quinta não é café com leite, gente. O culto de quinta tem sido uma bênção. Venha, traga pessoas em nome de Jesus Cristo. Domingo que vem, discipulado, volta, né? Porque a gente tem discipulado um domingo sim e um domingo não. Então, domingo que vem é o domingo sim. Serão 2 matérias, mas vai começar e acabar no mesmo horário. Então, venha também você que se matriculou, você que não teve na primeira aula. Pastor, eu não vi na primeira aula, eu posso vir? Deve vir. Deve vir. Eu aconselho você a vir mesmo, porque depois você repõe a primeira. Pode ficar tranquilo, dá tempo ainda de vir, não falta não. Depois a gente está de volta, né? O culto da família, às 18 horas. Vai ser culto de ceia, café da comunhão. E aí, anota aí na sua agenda também, dia 30/5, eu acho que é o último sábado, né, desse mês, a gente vai ter o nosso culto dos jovens aqui, aleluia. Sabe, gente, eu conversava ontem com o Ronaldo, com a Bel, e eu não tinha reparado nisso. Achei interessante esse dado, só pra gente entender aqui. Se a gente for contar no ano,
em Moreira César, no ano, a gente não tem 10 cultos aqui durante o ano no sábado. É muito pouco. Dá pra gente se organizar para vir, sim. Sabe? Pode ser que tenha mais, aleluia, glória a Deus por isso, né? Mas não é muito não, sabe? Nossa, mas eu vou na igreja sábado e domingo, o que tem? Vai ser bênção em nome de Jesus. A gente está programando uns negócios bem legal aí, então convide pessoas também. Pode, pastor, mas é culto de jovens, eu posso vir? Deve vir. Vamos mesmo prestigiar eles, vamos ver e ensinar os meninos no caminho que deve andar, como a Bíblia diz. E quando eles crescerem, eles não vão desviar. E não fica pensando que, porque é culto de jovem vai ser algo xoxo, não. Não fica pensando, não tem nada de xoxo, não. Aqui ninguém faz nada xoxo, não, aleluia. É outro nível, vai ser muito melhor do que os cultos que você já viu aqui, em nome de Jesus. Você não viu algo do nível que vai ser, em nome de Jesus, amém? Não estou querendo trazer nenhum peso pro pregador, não é isso não. E nem pro grupo de louvor, mas vai ser outro nível de glória, em nome de Jesus Cristo. Vai ser top das galáxias. Então, beijo no coração, amo vocês, até terça-feira.